Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Amém, queridos? Como passaram hoje o dia? Terça-feira, dia abençoado, dia que o Senhor fez. Devemos nos alegrar e nos regozijar no dia que o Senhor fez para nós. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez juntinho com vocês para falar da grandeza e do poder, da plenitude desse Deus maravilhoso que nos criou e nos formou a sua imagem, a sua semelhança. Esse Deus tão poderoso que nos ama de uma forma incondicional. A beleza dele é algo tremendo, é algo que nós, no nosso pensamento, na nossa mente, nós não podemos imaginar o tamanho da beleza e da grandeza desse Deus Criador, Criador do universo, Criador dos céus e da terra. Ele que nos criou, que nos formou, que nos resgatou. Glória a Deus por nós termos um Deus tão bom que cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias, cuida das nossas casas, vela por nós o tempo todo. A palavra dele fala que os olhos dele estão postos sobre nós e que nenhum de nós fica sem o olhar dele, que o olhar dele repousa sobre nós, e que não há lugar que possamos esconder da presença dele, porque lá ele vai estar. Se nós subirmos ao céu para nos esconder, lá ele vai estar. Se nós descermos no mais profundo abismo, lá também ele vai estar. Olha que coisa tremenda, não existe, se nós falarmos as trevas nos encobrirão, as trevas e a luz é a mesma coisa para esse Deus que é luz, uma luz maravilhosa, e que a sua casa, seu lar, sua família seja cheio de luz, que você seja cheio da luz divina, da luz maravilhosa do Senhor nosso Deus, Jeová Jirê, Deus de provisão, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, esse Deus tremendo que as palavras são poucas no vocabulário humano para expressarmos a grandeza, os atributos desse Deus formidável, excelente. Amém, queridos? Boa noite, Karina Marcos. Cíntia. Deus abençoe, Cíntia, querida. Ruth, João, Deus abençoe, Raquel Zé João. Silva, Pedro Freire. Deus abençoe, Raquel Andresa. Silva, Pedro, Andresa, minha filha. Vamos compartilhar, meus queridos, vamos enviar para as pessoas que nós amamos. Hoje nós entramos no 9º dia do nosso jejum. Que bênção que está sendo esse jejum. Como tem nos ensinado, né, as palavras proféticas, a declaração profética, as orações proféticas, como tem sido enriquecedor ler os textos, meditar na palavra de Deus. E aquele que tem feito isso, tem recebido de Deus, né? Aqueles que, infelizmente, talvez não tenha conseguido ler os textos, conseguir ler a palavra profética, infelizmente, acaba ficando, né, no seu coraçãozinho a desejar, porque não está recebendo a totalidade daquilo que Deus tem para partilhar com cada um de nós. Ele é bom, queridos. Ele é bom, ele é maravilhoso. O amor dele é maravilhoso, incondicional para todos nós. E hoje, meditando no Senhor, pensando no Senhor, na sua palavra, eu vi o quanto amor o Senhor tem por nós, quanto ele nos ama, quanto ele ama seu povo, quanto ele vela pelo seu povo. Desde a criação, ele sempre encontra uma maneira de nos livrar dos nossos embaraços, porque como nós nos embaraçamos nessa vida, como nós nos perdemos muitas vezes e nos embaraçamos, mas ele não se embaraça jamais. Ele não se embaraça, mas ele desembaraça o nosso caminho. Ele é aquele que tira nós dos embaraços dessa vida, que nos ajuda através do Espírito Santo de Deus, nos aconselhando, nos orientando, nos direcionando. Amém? E essa é mais uma noite no qual ele vai trazer luz para o seu entendimento, vai trazer paz no seu coração e você vai poder se alegrar nesse Deus poderoso. Você pode falar amém comigo? Glória a Deus. Eu quero te convidar, vamos orar e vamos já entrar no texto da palavra
que está em 2 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Vamos preparar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida? Querido Deus e Pai, nós rendemos a Ti a nossa adoração, rendemos o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma a Ti, no total governo e soberania do Senhor, da Tua vontade, e aceitamos, Senhor, que o Senhor nos ligue com o céu, o Senhor nos ligue com o Seu trono, e que nós possamos receber do alto o entendimento, a sabedoria, a compreensão das revelações da Tua palavra. Senhor, revela-te a nós, Senhor. Não nos deixa embrutecido, não nos deixa cego, não nos deixa surdo, mas, Senhor, ativa em nós. Ó Senhor, manifesta em nós o seu poder, leva-nos a lugares mais profundos, lugares altos de intimidade, de comunhão. Nós dedicamos esse período a Ti e é no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, aonde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar diante da grandeza do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. A Ele, somente a Ele nós damos honra, nós damos glórias, louvor e toda a nossa adoração, toda a nossa dedicação seja dado a Ti. Nós convidamos a Tua plenitude para encher este lugar, para encher o lar de cada um que está nos assistindo nessa live, cada vida que vai ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, toca da raiz do cabelo até a planta dos pés, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo, Senhor, força. É essa força do Senhor que nos faz vencer todos os dias. Dai-nos da Tua força, Senhor. Tu és a nossa força. Fica conosco. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você pode dizer amém daí? O Espírito Santo de Deus é aquele que ouve a nossa resposta. Ele é uma pessoa e Ele está dentro de você, está aí pertinho de você e Ele quer se relacionar, Ele quer falar com você, comigo, Ele quer te fazer sensível para ouvir a voz dEle. Vamos lá então? Vamos ouvir através da palavra de Deus o que Ele tem para falar conosco? Aleluia, glória a Deus. Primeira Reis, capítulo 19, do 1 ao 8. Nos fala Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Levanta-te, porque o Senhor vai falar com você.
O Senhor vai enviar um anjo para falar com você, para te dar suprimento, para te dar alimento. Amém? Creia nisso, recebe e toma posse. Vamos ouvir. Amém, boa noite, graça e paz, shalom de Deus. Irmãos, no nosso jejum hoje, né, é o nosso nono dia, é o suprimento sobrenatural das forças. Mas, como título da palavra, no spoiler nós colocamos lá de manhã, algo instigante, atualizado para nós olharmos para a nossa vida diária. E o título é No Limite. É quando estamos no limite para entrar, ser acometido de um estresse, de uma desistência, de um desânimo, de uma entrega, de desejar que tudo acabe, de desejar até morrer. E é exatamente o que acontece na vida do profeta Elias. E eu fico perplexo com a palavra, com as narrativas que Deus fez questão de contar e de escrever e de compilar no que nós chamamos sua palavra, a Bíblia Sagrada, porque Deus, Ele não nega, em momento nenhum, Ele não esconde a humanidade desses homens tão cheios do Espírito Santo, homens que mudaram histórias, que foram agentes do céu na terra, homens que tinham uma palavra profética, homens que fizeram que a glória do Senhor se manifestasse na terra, homens cheios de Deus, que tinham intimidade, que ouviam a voz e obedeciam. Mas em momento nenhum, em nenhum personagem da Bíblia, nós vamos ver Deus ocultando a humanidade do homem. Amém, é verdade. Né? Eu separei alguns aqui. Você vê Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel 27:1, ele diz assim, que ele temia um dia cair nas mãos de Saul. Ele tinha medo. Jó reclamou, por que eu não morri no madre da minha mãe? Por que eu não morri na hora do parto? Elias, que é esse que não... Senhor, toma minha vida, toma minha alma, eu quero morrer. Né? Moisés, o povo é muito pesado para mim, Senhor. Reclamando. Jeremias, estou angustiado, Lamentações 1:20. Jonas, melhor me é morrer. Né? Quando ele estava lá no ventre daquele peixe. Então, Deus não esconde nada, né? Nós vemos Abraão que mentiu sobre a mulher dele, falou que era irmã, quase criou uma confusão. E nós vamos vendo que Deus ele não oculta nada da humanidade do homem. Nós é que gostamos de ocultar. Sim. Porque Deus nos conhece, Ele que nos formou. E essa humanidade revelada na história bíblica, na construção aqui das nações, de cada povo, de cada época, e Deus usando esses homens, apesar de imperfeitos, apesar de toda a sua humanidade, Deus capacitava de dons e de poder. Sim. E fazia com que o plano dele, o propósito dele fosse estabelecido numa nação, num povo, na terra. E conosco não é diferente. Né? Então, irmão, não se preocupe de você dizer que está com medo, de você dizer que está querendo desistir. Sim. De você dizer que você não aguenta mais. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós não devemos negar aquilo que estamos sentindo. Não é ficar murmurando, reclamando, mas é relatar um sentimento, é não querer esconder. Sim. Isso. Faz parte da nossa humanidade. E as coisas vão acontecendo na nossa vida, lutas, umas menores, outras maiores, as adversidades, né? Uma grande gama delas, em todas as áreas, financeiras, saúde, relacionamento, casamento, criação de filhos, negócios, né? Angústias que nos
sabe? Parece que nos fere mais do que um tiro, do que uma bala em nós. Muitas vezes uma angústia, ela seca a gente por dentro, né? E a ansiedade? Apesar de Jesus falar, não andeis ansiosos, mas tem hora que a gente está ansioso. Ansioso para esse tempo passar logo, ansioso para chegar o dia, ansioso porque tem algo para acontecer daqui uns dias, o mês que vem, ansioso disso passar, né? Outra hora, somos pressionados por uma doença, por uma enfermidade. Entra algo, às vezes, na nossa casa, na nossa família, e começa, né? Um fica assim, o outro fica assim, o outro fica assim. Quando você pensa que aquilo está acabando, vem outra notícia mais ruim ainda. E gasta com remédio e não sai do médico. Tem semana que às vezes você vai a semana inteira em médico e em farmácia, né? Crises na família. Às vezes não é na sua casa, mas é um familiar. Desavenças, palavras que não foram ditas, agressões verbais, né? Tantas coisas. Chateação, crises no trabalho, né? Às vezes você é patrão, problema com seus funcionários. Às vezes você é funcionário, problema com seu patrão, problema com seu amigo, problema com o chefe. Às vezes há dificuldade na comunicação, há muita dificuldade nas comunicações, um fala, o outro entende diferente. De repente, um desemprego, de repente aconteceu agora nesse isolamento, nisso que nós estamos vivendo, que todas as nações estão vivendo. Você foi escolhido, você foi premiado e está desempregado, né? Ou às vezes você é patrão, seu negócio fechou. Por exemplo, nós vemos hoje quem trabalhava de garçom, quem trabalhava, tinha bares, restaurantes que serviam ali, né? À noite, quem tinha buffet de festa, quem tem transporte escolar. Pensa bem, irmão. Sim. Pessoa estabeleceu um negócio que aos olhos naturais jamais teriam crise. Ele já sabe que tem o período das férias, né? Do meio do ano e do final do ano e começo do próximo ano, mas aqueles meses do ano letivo da escola, ele fava contada. Ele tem a rota, ele tem os alunos, ele sabe quanto que ele vai ganhar. De repente, o inesperado veio, ele está sem renda. Ele está com o veículo parado, né? E pensa na situação dos hotéis, dos lugares de lazer, quem tem loja em shopping center, e assim por aí vai, né? Outros estão sofrendo demais, está perto do limite por causa das notícias. Sim, muitas vidas sofrendo. Por causa do isolamento, porque pegou essa coisa do isolamento com um peso tão grande sobre si, o medo é tão grande que não toca ninguém, não vê ninguém, não fala com ninguém, não põe o pé na rua, e aquela coisa exagerada que parece que vê o vírus em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoa, em si mesmo. Sim. E não descansa. Então, tudo isso rouba o nosso ânimo, né? Faz com que a gente fique sem ânimo para continuar a labuta da vida. Né? E não são poucas as vezes que nós somos tentados a achar que não existe solução. São as situações como estas que estão no limite e nós estamos à beira, por um fio, para entrar em algo muito perigoso, que é o estresse. Sim. Eu quis olhar algo muito superficialmente, irmão, só para a gente ter uma ideia que isso não é uma coisa nova, né? O próprio nome, próprio sintoma do estresse, né? Que é o que o profeta Elias viveu aqui. Agora mesmo nós vamos falar do texto. Mas eu tive dando uma olhada, só para você ter uma ideia, no século 17, o conceito de estresse para aquele povo era adversidade ou aflição.
No século XVIII, a coisa subiu. Pressão ou esforço, que é o que é até hoje. Mas a própria física, ela descreve o que é o estresse. A física descreve estresse como um fio prestes a arrebentar devido à ação de forças externas. Não é culpa sua, não é culpa minha. As forças externas pressionam tanto e nós estamos com um fio prestes a arrebentar. Sabe quando uma corda vai desfiando, fica um fiapo? É o título dessa mensagem, No Limite. Mais um pouquinho e nós sucumbimos, nós entramos num estresse e depois para sair de lá, meu irmão, é muito difícil. Sim. Né? Um escritor, um pensador, em 1936, ele era do Canadá e chamava Hans Selye. Ele afirmou que o estresse é um conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige um esforço para adaptação a alguma circunstância ou problema. É um esforço exagerado para aceitar, para entender, para compreender, para ter disposição para tal. E Deus não escondeu isso na vida de Elias. Se você ler o capítulo 18, né, você vai ver esse profeta, esse homem cheio de Deus, lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal e desceu fogo do céu e consumiu a oferta, e ele diante de toda a nação, ele disse assim para o povo: olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, se ao Deus de Israel ou a Baal. Levantou sua voz no meio de toda a nação, diante do rei, diante do rei Acabe, diante de todos ali. E ele fez um desafio, ele falou: olha, vocês vão fazer suas oferendas a Baal, e depois eu vou fazer meu sacrifício ao Deus de Israel. O Deus que responder é Deus. E os profetas de Baal fizeram seu sacrifício e não desceu fogo do céu. E Elias fez seu sacrifício, o fogo do céu veio, consumiu o sacrifício, lambeu a água em volta do altar, e ficou provado o Deus de Israel. E esse homem que fez isso, que desbancou esse principado, que estabeleceu um alinhamento da nação de Israel, do povo com o céu, que estava desalinhado. E o povo então clamou em alta voz: seguiremos o Deus de Israel. Porque viu qual Deus se manifestou, quem foi que respondeu como Deus, e que os outros eram falsos deuses. Mas o capítulo 19 começa narrando o seguinte: que Acabe, o rei que estava lá assistindo tudo isso, chegou de volta no palácio e contou para sua esposa, a endemoniada Jezabel, né? Tudo que Elias havia feito, o desafio que ele fez, que ele havia matado todos aqueles profetas depois do sacrifício, depois de tudo aquilo que aconteceu a fio de espada, e que o povo reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E Jezabel então, olha o que essa mulher faz, no verso 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela não foi até o profeta, ela mandou um mensageiro levar um recado, levar uma carta. Você matou os profetas de Baal, que me serviam. Amanhã, a essas horas, você também vai estar morto igual eles. E o que aconteceu? Aquele homem cheio de Deus, aquele homem que tinha feito uma batalha espiritual, aquele homem que tinha, alinhado uma nação com o céu, agora por causa de uma mensagem por escrito de uma mulher, da mulher do rei, fica com medo. Ele temeu, né? Depois de vencer os profetas do Monte Carmelo, Elias recebe uma notícia de que Jezabel quer matá-lo, e que diz que no dia seguinte isso aconteceria. Ele toma conhecimento e teme pela sua vida, e se entrega à pressão e foge para o deserto.
Primeiramente nós vamos falar do que aconteceu ali no texto, né? Que lições que a gente aprende aqui, irmão? Que por mais espiritual que eu seja, por mais espiritual que você seja, eu sou pastor, né? E por mais dons que Deus te deu, às vezes você é profeta, às vezes você ministra louvor na igreja, às vezes você, sabe, cheio de revelações, não importa, mas e nós precisamos entender que como humano que nós somos, nós estamos sujeitos em determinado momento da vida sentir, cheguei no meu limite. Sim. Aquele era o limite de Elias, um limite que ele não aguentou a pressão. Quando chegou a notícia, olha, amanhã, por essas horas, sua cabeça está numa bandeja também, igual você fez. Né? Então veja bem, Elias, o grande profeta, chegou ao limite da existência. Diz a Bíblia que ele se levantou para salvar sua vida e se foi. Quais foram os sentimentos que abateu sobre Elias? Olha o verso 3. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e foi para o deserto. Ele teve medo por causa de uma mensagem. Sabe, às vezes você recebe um laudo de um médico, um diagnóstico de um exame, aquilo muda tudo a nossa história. Daqui a pouco eu estou no limite, a ponto de não aguentar mais. E se eu não tomar cuidado, o fio vai se romper porque ficou muito fino, a pressão foi muito grande, a notícia foi muito e eu vou entrar num estresse. E o único lugar que ele não poderia ter ido, né, pastor, era para o deserto. O deserto. Porque quem está no limite, num estresse desse, sofrendo ameaça do jeito que ele sofreu, ele então foge e vai para o deserto. Outra coisa. De buscar ajuda. Então ele começou com o medo. Exatamente. Do medo, no verso 4, diz que ele foi para o deserto e se assentou e deitou debaixo de um zimbro. Está escrito aqui, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Sabe o que eu aprendo aqui? Desânimo. Sim. Desânimo total. Se ele fugiu porque ele não queria morrer, agora ele está pedindo a morte. Ele está pedindo a morte. Foi para o deserto, porque o deserto é lugar de sol, né? Por mais que o zimbro possa ter uma sombrinha ali para ele, mas o próprio mormaço, a falta da água do deserto, a desidratação, ele ia morrer. O deserto é a falta de revelação de Deus. Tudo. Não tinha revelação de Deus, não foi buscar Deus. Fugir de Deus. Fugir de Deus. Não quero saber. Não. Você vê, um homem que no capítulo anterior alinhou a terra com o céu, agora recebe a carta, ele não orou. Exatamente. Ele não clamou, ele não buscou a Deus. Temeu pela sua vida. Temeu pela sua vida. Sua humanidade falou mais alto. Era o calcanhar de Aquiles de Elias. Sabe? Porque ele conhecia a fama de Jezabel. Porque ele sabia que ela era manipuladora, sabia que ela era aquilo que ela tinha falado até então acontecia. Então ele teve muito medo, ele ficou apavorado. E ele foge para o deserto. No capítulo, no verso 4, diz assim que ele se despediu do seu moço. Porque todo profeta ele tinha o seu aluno da escola de profeta. Sim. Que sempre andava com o profeta. Era o seu discípulo. Então não andava só, o profeta nunca andava sozinho. Mas o que ele faz? Ele tem medo, o desânimo toma conta dele e ele despede o moço. Não, quero ficar sozinho. Você vê, o início de um estresse, o início de sabe, de uma pessoa descer para esse lugar é o quê? Se isolar. O isolamento. Quero ficar sozinho, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, e eu quero morrer. Né? Ele fala, quando ele fica sozinho lá no zimbro, ele fala assim para Deus, eu quero morrer. Ele desejou a morte. Vamos ler o verso 4 novamente. Ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha bem. Uma mensagem de Jezabel falando que no outro dia ele ia morrer. Ela não escreveu nada disso, isso foi um desencadear dentro dele. Aqui ele já está comparando ele com os pais, aqui ele está comparando ele com todo mundo, já não quis mais o seu discípulo ali de profeta, e se isolou completamente e foi para o deserto. Solidão, deserto é solidão, é você querer entrar e ficar só dentro do quarto. Isolamento total. Depois, no verso 5, ele começa a entrar, o próximo passo, depois do medo, do desânimo e de querer ficar sozinho e a vontade de morrer, ele já está entrando numa depressão. Olha o que diz o verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele começa, é uma progressão. Ele senta, depois ele deita, depois ele dorme. Percebe isso, irmão? E ele não tem fome. E há uma frieza espiritual tão grande, porque ele fugiu de Deus, ele foi para o deserto. Ele não orou, ele não buscou, ele foi para um lugar ermo. O pior lugar que nós possamos. Ele estava tão depressivo, ele estava tanto no limite para entrar num estresse, que, veja bem, Deus envia um anjo para levar comida para ele. Imagina bem, um ser celestial aparece para você, te trazendo comida. E ele está tão frio espiritualmente, que aquilo para ele é como se fosse... Ele acordou simplesmente. Uma pessoa comum que te levou comida. Porque, imagina bem, uau, um anjo, que visão, que poder, que milagre. Não, ele não teve reação nenhuma, por causa da sua frieza espiritual. Um homem que, sabe, chegou no seu limite, né? E o que acontece? Se você ver direitinho, Deus vai mandar o anjo 2 vezes. E nenhuma das vezes não tem o uau de Elias. Porque ele está prostrado, porque ele está entregue, ele está no seu limite. Ele já entrou na depressão, ele está no limite para entrar no estresse. E eu quero partilhar aqui algumas coisas muito importantes, lições importantes para nós aqui. Agora para mim e para você. Depois a pastora pode fazer algumas considerações. Primeiro, observando essa história, imagina comigo esse homem no deserto, Deus vendo tudo, Deus respeitando a humanidade dele, né? E Deus envia um anjo lá, leva comida, ele come e volta a dormir. Deus envia o anjo de novo com comida e manda ele comer, se sustentar bem. Por quê? Porque ele vai ter que ir para um lugar que Deus está mandando ele ir, né? E a jornada é dura, e ele precisa de energia, e nem assim não tem o uau dele. E o que a gente aprende aqui? Que da mesma forma que na vida dele foi Jezabel, sim, se encarrega de enviar mensageiros com notícias ruins, Deus se contrapõe a essa situação e envia anjos com notícias de esperança. Aleluia. E salvação. Glória a Deus. Deus não perde. Deus não fica devendo nada para ninguém. Elias estava lá por causa de uma mensagem da terra, de uma rainha diabólica, sabe? Uma rainha das trevas, Jezabel, que queria destruir o profeta, esse homem de Deus. Mas que ele foge, ele amedronta, a sua humanidade grita, ele não aguenta mais, que ele está no limite. Talvez ele tenha desgastado tanto no Monte Carmelo, ali alinhando, que ele estava sem preparo espiritual, ele tinha gastado tudo ali, tinha dado tudo, a gente não sabe, mas ele temeu com essa notícia ruim. Mas lá no desânimo, lá
ponto do seu limite, Deus envia o anjo. Aleluia. Com a mensagem, com comida, com alimento. Olha o que Deus mandou o anjo dar para ele. Está no texto. Pão. Pão. Quem é o pão da vida? Jesus. Jesus. Pedra. Quem é a nossa rocha? Jesus. Brasa viva. Fogo. Deus é fogo consumidor. Amém. Glória Água. a Deus. Jesus é água viva. Amém. Deus mandou o anjo levar isso para ele. Tudo pronto. Lá naquele lugar. Deus envia os anjos com notícias de esperança e salvação. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo aqui. O basta de Deus sempre será diferente do basta da gente. Deus olhou para ele. Chega, Elias. Quando ele manda o anjo segunda vez. Levanta. Olha o que ele diz. Voltou segunda vez, verso 7. O anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo. O basta da gente nos isola. Sabe quando você não quero brigar mais, não quero discutir mais, não quero pelejar mais pelo casamento, não aguento mais, eu prefiro chutar o pau da barraca e aí eu fujo, eu me isolo, me escondo, como se o problema se resolvesse, como se o tempo curasse, né? Então o basta da gente nos isola, nos deprime, nos angustia, nos autodesvaloriza, mas o basta de Deus, porque ele deu um basta. Aleluia. Na vida do profeta, quando ele envia o anjo a primeira vez e a segunda vez. Mas o basta de Deus nos impulsiona a continuar crendo, nos motiva a enfrentar as más notícias, nos incentiva a esperar contra a esperança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Por último, sabe o que eu aprendo aqui? Que lição mais importante que eu tiro aqui? Guarda no seu coração. A gente, eu e você, nós podemos até desistir de nós mesmos. Mas Deus jamais desiste de nós. Amém. Aleluia. Glória Ele a investe, Deus. Ele conta, Amém, Jesus. Ele capacita, Ele visita, Ele levanta, Ele dá os recursos, sempre. Quero ler 4 textos para nós. Depois nós vamos fazer, a pastora pode fazer algumas considerações. Isaías capítulo 40, verso 29 e 31. Isaías capítulo 40, o profeta está falando da majestade e da grandeza de Deus. Quando ele fala que toda a água da terra está na mão dele como uma concha. Que ele está sentado sobre a redondeza da terra e nós estamos lá embaixo como extrato nos seus pés. Mas no verso 29 ele diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Glória a Deus. Para quem? Do 31. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, glória a Deus. Aleluia. A gente vê isso se cumprir na vida de Elias. Segundo Coríntios 12, 9, Paulo escreve assim, quando ele fala, ele reclama da luta dele, que ele teve momento que ele estava a ponto de desistir também. Ele estava por um fio, ele estava no limite. Né? Quando ele questiona ali o porquê daquele espinho, no verso 9, 2 Coríntios 12, 9, aí Deus responde para ele, e disse-me: a minha graça te basta, Aleluia. porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória De boa a Deus. vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, glória a Deus. Amém. Porque o meu poder Amém. se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Esse é o nosso Deus, irmão. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia. Glórias. E para mim e para você, que de repente podemos estar no limite. Sim. Ele, 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Graças a Deus. Sabe, irmãos? Então, essa questão no limite aqui, ele é um ponto e faz parte da nossa humanidade. E não significa que você venceu uma vez que depois não vai acontecer de novo. E de novo, e de novo. Só que Deus não abandona, Deus continua nos assistindo. Se precisar, Ele vai mandar um anjo, Ele vai mandar uma mensagem. Se você receber uma carta de Jezabel com uma má notícia que vai te levar para o deserto, que vai te levar para o isolamento, que vai te levar ao medo, que vai te levar à depressão, que pode te levar a um estresse, saiba, creia que Deus vai falar com você, que vai enviar uma mensagem para você de ânimo, de esperança, de renovo, para te levantar, para você sair desse lugar. Em nome de Jesus. Só que sempre, você vê, Ele mandou o anjo falou, o anjo levou a comida, Deus fez a parte dele. Mas qual foi a fala do anjo para Elias? Levanta-te e come. Temos que nos colocar de pé. É o meu esforço, é o seu esforço. Em toda a Bíblia, em quase todos os livros, quando Deus vem falar com alguém, Ele diz: levanta-te, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Levanta-te e resplandece. Deus não quer ninguém prostrado. Lembra de Jesus, quando Ele visita a empresa pesqueira de Pedro, que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Jesus entra, está passando, e o dia está clareando, e eles estão na praia lavando as redes. E Jesus pede para entrar no barco, convida eles, e depois que fala a multidão, manda levar o barco para as águas mais profundas, em outros lugares, e manda lançar a rede. E Pedro diz: sobre a tua palavra eu farei, apesar de não ter pescado nada a noite inteira. Jesus intervém naquela empresa, naquelas vidas, porque aqueles homens, apesar de estressados, apesar de desanimados, cansados, com medo de faltar comida, não estava levando nada para casa depois de uma noite inteira de trabalho, que vivia da pesca, mas eles estavam lavando as redes. E o lavar das redes estava dizendo assim, no mundo espiritual, e dizendo para Deus, e Deus gostava daquilo, Deus via aquilo, dizendo assim: nós estamos lavando a rede, elas vão secar, e amanhã nós voltamos para pescar de novo. Sabe, irmão, não desista. Deus, sabe, Ele entrou ali com a providência na empresa de Pedro, Ele entrou com a providência na vida de Elias. Deus está presente o tempo todo. Ele não nos abandonou, e Ele Deus não fica preocupado, Deus não fica desesperado, Deus não coça a cabeça: e agora o que eu vou fazer com a nossa humanidade? Quando eu tenho medo, quando eu tenho desânimo, quando eu quero chutar o balde, quando... Porque Elias poderia simplesmente ter falado para Deus: Deus, olha, eu estou cansado. Eu passei por essa experiência, por essa prova muito grande Estou desgastado, Estou desgastado no trabalho, desgastado no ministério, desgastado no meu casamento, desgastado como pai, como mãe, desgastado na família. Eu passei por tantas coisas e eu estou no meu limite, eu estou desgastado. Igual nós podemos estar todo mundo desgastado, porque esses 140 dias já de... bombardeado de notícias, bombardeado por todos os lados. Será que eu estou? Será que eu não estou? Será que eu vou pegar ou não? Como vai ser? Eu vou sobreviver? Se eu peguei aonde? Será? Passei para quem? Então fica essa batalha muito grande. A palavra de Deus fala para ele, Deus está falando para você e para mim nessa noite, que é Ele que faz forte ao que está cansado. Elias se sentiu cansado. Elias teve canseira, ele se sentiu cansado. Mas Deus fala para ele: Ele faz forte o que está cansado. Exatamente. O Senhor faz forte você, se você está cansado. Ele me faz forte se eu estou cansada. É dele que vem a nossa força. É dele que vem o nosso ânimo.
Ele te faz, é uma promessa dele, é a palavra dele. Ele está garantindo para nós que se nós buscarmos nele a sua força, ele vai nos fazer forte. E olha o que ele fala ainda por cima, ó. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Uau. Maravilha demais. Ele tira de onde não tem, irmão. Ele tira onde não tem, ele traz a existência. Olha que coisa linda, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Então você pode estar cansado, você pode estar entregue, desfalecido, caído, abatido, chateado, decepcionado, amargurado. Pode ser do jeito que esteja. Ele promete que se nós buscarmos ele vai multiplicar as nossas forças. Ele vai revigorar, ele vai multiplicar as nossas forças e vai nos dar vigor. Glória a Deus. Olha, querido, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa que Deus fala para você e para mim. Nós, né, que estamos no limite. Nós que estamos no limite. Estamos cansados desse isolamento, cansados, né? Estamos cansados. O lazer foi tirado, nós estamos... Exatamente, né, é só notícias ruins, é só notícias mal, é doenças um atrás do outro, é enfermidade, é clamor, é pedido de socorro. Fala, meu Deus, se o Senhor não intervir, meu Deus, se o Senhor não dá força para nós, Senhor, nós não vamos conseguir. Há uma multidão que precisa, essa nação, este país, essa geração precisa da força do Senhor, precisa do ânimo do Senhor, precisa que o Senhor renove as forças. Essa geração precisa encontrar a força em Deus, mas o que tem feito? O que essa geração tem feito? Tem ido para o deserto, tem afastado de Deus, tem abandonado, não pergunta mais para Deus, consulta a Deus. Se Deus manda o anjo, manda uma palavra, se Deus manda o anjo, ele duvida. Trata no natural. Ele duvida. Ele já não, natural. Ele igual já Elias. Ele se torna incrédulo. Tá frio. Ele fez tantos milagres, ele fez tantos prodígios, que depois, esse mesmo Deus que respondeu para ele, não poderia responder para ele numa ameaça de Jezabel? Você acha que Deus não pode te responder naquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo, aquilo que está acontecendo com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com a sua saúde? Você acha que Deus não pode te responder? Ele quer dar um basta nesse limite, né? Ele é aquele que dá um basta no nosso limite. E quando você joga a toalha e se rende a ele, mas render é uma coisa. Jogar a toalha é uma coisa, se render, mas ir para o deserto e se isolar, tanto que ele despediu o moço dele, tanto que ele falou, não quero ninguém perto de mim. É o erro daquele que está no limite, na depressão. Ele se afasta de todo mundo. Você precisa do irmão, você precisa da família, você precisa do ombro amigo, você precisa de alguém para desabafar. É necessário, nós não podemos caminhar sozinha, nós não podemos fugir. No deserto não há nada para nós no deserto. Nós ficamos em revelação de Deus, sem direção de Deus. Pode aparecer um anjo no deserto e você não identifica que é um milagre. Exatamente. Então olha que coisa maravilhosa. E no 31 ele ainda fala, mas os que esperam no Senhor, ainda desse jeito, ainda querendo fugir para o deserto, ainda querendo ficar sozinho, solitário, ainda que Deus mandou o anjo, ainda que Deus deu comida, fortaleceu, ele ainda fala, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Olha como nós precisamos. Subirão com asas como águia, glória a Deus, ficará leve. Acima da tempestade. Nós vamos voar acima do problema, acima da tempestade. Acima do limite. Correrão e não se cansarão. Você vai correr, mas você não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai ficar exausto, se fadigar. Oh, glória! Olha que palavra, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa verdade. Essa é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com você e comigo. Como nós precisamos disso, como nós precisamos dessa verdade. Nós não podemos fugir para o deserto, ficar sem a revelação de Deus, sem a direção de Deus,
sem ouvir os profetas, sem ouvir dar crédito à palavra de Deus. Nós não vamos ouvir qualquer um, qualquer coisa, mas nós precisamos, e é Deus que está prometendo porque está na palavra dele. Se nós buscarmos no Senhor, ele vai nos dar, porque jamais ele negou nada para os seus filhos, um bem sequer para os seus filhos, mas tudo ele ouve. Nós ficamos amedrontados às vezes, nós temos medo às vezes, nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã, mas nós aprendemos o quê? A descansar e a confiar e renovar as nossas forças em Deus. Por quê? É Ele o que pode nos fazer o homem. O que poderá fazer o homem se Deus não inclinar o coração? Se nossa vida não for agradável a Deus? Se nós não agradarmos a Deus? O que poderá fazer o governo? O que vai poder fazer as autoridades? O que vai poder fazer? Nada. Nada, absolutamente nada, se Deus não fizer. Se Deus não agir. Se Deus não operar. Mas é preciso uma disposição nossa. O que Elias fez? Depois que ele comeu, se fortaleceu, ele levantou e foi. Custou 40 dias de caminhada. Foi 40 dias andar no deserto, 40 dias, 40 noites. Ele foi caminhar para pensar, para refletir, para escutar a voz de Deus, para saber o que ele ia fazer, o que Deus tinha para que ele fizesse, qual que era o propósito de Deus, qual que era o objetivo de Deus, o que Deus queria falar com ele naquele momento, e nós precisamos disso. Senhor, o que o Senhor quer falar com a nação? O que o Senhor quer falar com este país? O que o Senhor quer falar com a cidade de Franca? O que o Senhor quer falar com esse estado? O que o Senhor quer falar com essa calamidade, com essas coisas todas que vieram? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer? Porque o Senhor quer nos ensinar, porque Ele é Pai. Amém, queridos? Amém. Amém. Nosso jejum de hoje, o 9º dia, suprimento sobrenatural de forças. Nós vamos ler a oração profética, a pastora vai falar, e a hora que ela repetir, vocês repetem junto. Amém? Diz assim: eu vou vencer os desertos da minha vida. Eu vou vencer os desertos da minha vida. Levantando-me através do alimento sólido que o Senhor tem para mim. Levantando-me através do alimento sólido que o Senhor tem para mim. Como Elias. Hoje eu viverei uma experiência sobrenatural. Com o pão que representa Jesus. O pão vivo. Que desceu do céu. A pedra. Que representa o Senhor. Sendo a minha rocha. E a minha fortaleza. A brasa. Está me depurando no fogo. Do Senhor. Nesses dias de deserto. Para que encontre. A água. Que o profeta bebeu. E nunca mais. Teve sede. Eu vou vencer. O inimigo. Na força do Senhor. Em nome de Jesus. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Creia, irmão. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado Jesus. Seja o teu nome. Sim. Para sempre seja louvado, meus queridos. Amém. Você tomou posse. Glória a Deus. Queridos, nós não perdemos a nossa fé e nem a nossa confiança em Deus. Assim como o Senhor tem nos dado força, tem nos alimentado, nós cremos. E assim nós não cansamos de pedir. Nós temos aqui alguns pedidos de orações e nós queremos orar especificamente pela família Amato, que é sobrinha da Vanessa Molina. Todos eles pegaram Covid. Vanessa, se puder nos dar notícias, saber como eles estão. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja livramento, sim, ó Deus. Que haja restauração e restituição sobre esta casa, sobre toda essa família. A Maria Eduarda Molina também, né? O Alexandre e o Murilo, né? Que é todos da mesma família. O Fernando, nosso irmão, Fernando Castaldini, que está ainda no Hospital do Coração, está ali, ele precisa
realmente de Deus agir ali um milagre na vida dele, para que os rins dele possam trabalhar em perfeita harmonia com o seu corpo, os pulmões sendo desobstruídos. Nós já determinamos, já liberamos sobre ele a vida, Senhor a saúde, Deus, a cura. Eu estou esperando o milagre, que nessa noite o anjo do Senhor vai visitar ele lá no hospital, e o anjo do Senhor vai limpar os pulmões dele, vai tocar nos rins dele e vai trazer a existência, a cura, o milagre que ele precisa para ser ali totalmente liberto, para ser desentubado, para poder respirar normalmente e voltar na sua ativa, na sua vida normal. Eu creio em nome de Jesus. E também, né, nós oramos também pelo amigo da Sirlene, que também está internado por Covid, né? Eu esqueci o nome dele, não marquei aqui nessa lista nova de hoje, mas você sabe. E a sobrinha da Liliane, que continua, graças a Deus, muito bem, né? Já passou todo aquele sofrimento. E o Luiz Alberto também, que foi cometido de Covid. E também a amiga da Sirlene, que precisa, meus amados, de fazer um transplante de medula. Se você aproveita nesses dias, que você possa ir lá no Hemocentro, vai lá fazer o teste para ver se você é compatível com o dela. Fala que é para doação de medula, porque ela está precisando urgentemente fazer esse transplante. Você vai lá doar sangue, através de você doar sangue, eles sabem se é compatível ou não. Vai lá, muitas outras vidas estão esperando, estão aguardando apenas uma coleta do sangue para você abençoar. Assim como Cristo derramou o seu sangue naquela cruz e por toda a humanidade, por todas as gerações, por todos os séculos, já nos abençoou, já nos resgatou, já fez essa obra linda na nossa vida. Nós, com o que nós temos na nossa humanidade, há poder, e nós podemos ajudar o nosso próximo também dessa maneira. Amém, queridos? E nós oramos também por toda a família Ágape, por todos os membros da comunidade Ágape, pelas suas vidas, pela sua saúde, pelas suas vidas financeiras, pelo trabalho. Oramos também pelos empresários, Deus, pelas empresas na cidade de Franca, por o comércio, sim, pelos buffets, pelas imobiliárias. Nós oramos por todos os setores de comércio nessa cidade. Senhor, que nós possamos sair desse vermelho, que o Senhor possa mudar a sorte de Franca, mudar esse estado, sim, Senhor, do jeito que está a cidade de Franca. Senhor, agora, fazendo os testes, nós estamos vendo quantos diagnósticos têm dado positivo, mas o Senhor, Pai, passa de nós, Senhor, este mal, que nós possamos entrar ali no verde, que nós possamos sair desse vermelho e ir para o verde, para que nós possamos voltar às atividades, fazendo assim, cada um cuidando, Senhor, ali defendendo da sua vida, da sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos e agradecemos o Senhor pela tua bondade, hoje e para sempre. Amém, queridos? Graças a Deus. Senhor, nós também consagramos esse copo com água, nós entregamos nas suas mãos e bendizemos o Senhor, e pela fé nós cremos que a saúde, a vida, a paz, a alegria, a descanso e a renovo para nós. Por isso nós tomamos a nossa água crendo em nome de Jesus. Vamos tomar a nossa água? Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande beijo no seu coração. Amanhã estaremos aqui com a palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Ore nas madrugadas, vamos orar. Amém? Deus abençoe. Acho que é a Alessandra.